pessoal. Que Deus nos abençoe e gratificado mais uma vez que estamos aqui para estudar o Evangelho de Jesus, né? No tema de hoje, parábola da ovelha perdida. É uma parábola muito conhecida, né? Muito falada. Então, nós vamos hoje aqui interpretar, trazer alguns trechos do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel fala sobre um pouco dessa parábola, também trazendo de Caibar Schutel, onde ele traz também da sua visão sobre essa parábola, e em algumas interpretações a visão da doutrina espírita, né? Sabendo que é uma parábola em que Jesus, num momento em que ele se encontrava ali com os fariseus e os publicanos, e esse encontro que ele vai ter com um publicano, e ali, junto com todos eles, as críticas, porque ele ia visitar um publicano, porque ele estava ali com o publicano. Então, é importante a gente procurar saber o momento por que Jesus trouxe essa parábola. É importante a gente saber em que momento foi este. Então, eu trouxe a parábola porque está em Mateus, e no capítulo 18, nos versículos 11 a 14, e Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 2 a 7. Mas eu vou trazer de Lucas, que está bem mais... está com maior... para a gente entender, né? Com maior entendimento. Né? Então, ele diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, é a parábola que depois que Jesus conta a eles, e depois ele conta também para as mulheres, que é a parábola da dracma perdida. Em seguida, ele conta essa parábola também, que tem uma semelhança com a parábola da ovelha perdida. Mas essa parábola nos dá um certo alento a todos nós. Por quê? Porque sabendo que nós ainda, nas nossas dificuldades, né, das nossas vicissitudes que nós temos ainda tão grandes, e sabendo que tem esse pastor, né, esse ser, né, que é o governador espiritual, Jesus, e que ele veio com o seu objetivo de resgatar, né, todos nós, as ovelhas perdidas, né, desse rebanho universal, né, do Pai, e que ele tem essa missão de estar aqui conosco, né, de encarnar entre nós e trazer todos esses ensinamentos morais, né, todos esses ensinamentos em que nos chama a atenção para a nossa postura, para a nossa mudança, né, a nossa transformação moral. Porque quando ele traz naquele momento
no sentido desses escribas, né, que eram aqueles que interpretavam as escrituras, aqueles que estavam ali, mas criticavam Jesus, porque ele andava com todos estes que eles diziam que eram pecadores, que eles diziam que eram pessoas de má vida. Então, Jesus, traz a ensinar todos eles, e hoje a gente, né, volta para cada um de nós justamente o entendimento em que nós somos todos estes que ainda às vezes ou muitos criticam a Cristo, as suas obras, criticam o que ele realmente veio fazer, porque Caibá traz justamente isso na sua interpretação, que um padre chega para ele e fala que estutisse as penas eternas. E ele diz que conclui que ela não é ensino da igreja, mas ensino do próprio evangelho, que as questões do pecado, as questões dos erros eternos do inferno são das Escrituras. E aí Caibá traz e diz que, na visão da parábola, ela não tem esse significado. O significado é dessa transformação do ser, transformação do homem. E ele diz assim, que a parábola mostra bem claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões, nem nas furnas onde mendram os abrolhos, né? Com a ovelha desgarrada, elas serão procuradas ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daqueles que atingiram já uma altura considerável moral. Então, nós, nessa visão, né, nesse cuidado que o Cristo tem por cada um de nós, desse resgate, né, desse objetivo que ele veio trazer, que ele veio traçar. Então, é esse resgate, porque ele estava ali, né, e ele está aqui conosco justamente para trazer toda essa questão moral, né, todo esse ensinamento em que vai nos chamando a atenção para essa transformação, como a doutrina espírita nos traz, né? Nessa transformação, nessa busca do melhoramento espiritual, busca do melhoramento moral. Então, só através do quê? Do Cristo, né? Porque ele é o modelo e guia de toda a humanidade. E porque os Espíritos já nos informaram, né? Então, no Livro dos Espíritos. Então, nós trazendo como isso, né, o Cristo como esse guia e modelo da humanidade, né? Nós temos uma base, nós temos uma trilha a seguir, que é Jesus. E se temos ele como esse pastor, né, que ele traz, dizendo não só nessa parábola, mas em outras duas, ele traz também como um bom pastor. Então, diz, qual o significado disso? Por que Jesus trouxe a ovelha como esse símbolo que ele traz, esse símbolo moral para esse entendimento? Porque a ovelha, ela era muito importante para todos eles naquele momento ali. Era um animal muito importante, porque era um animal que tinha os seus sacrifícios, e era um animal onde aproveitava de tudo dela, né? Da ovelha, né? Aproveitava-se tudo dele. Então, por isso que Jesus trouxe a ovelha como um símbolo, né? Dessa ovelha perdida, dessa uma ovelha de 90, de 100, uma sai, uma fica perdida. Então, traz como nós somos seres espirituais, né? Espíritos importantes na visão do Pai,
porque é Deus que nos dá a oportunidade de estar com este irmão, né, maior que Jesus, e tem essa oportunidade de ele estar governando a cada um de nós, mostrando a cada um de nós a importância da vida espiritual, né? Porque a questão da seguinte visão da vida é a vida espiritual, né? Da busca do melhoramento, das nossas vicissitudes na transformação da virtude, onde nós buscamos, através dos ensinos do Mestre, dos ensinos do Evangelho, um entendimento para buscarmos esse objetivo, trilhar nesse caminho, como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e tendo Jesus como esse guia, né? Como esse parâmetro em que nós temos esse alento, esse conforto, em que nós estamos sendo abraçados pelo Mestre Jesus. Nós estamos abraçados por esse pastor, que não vai deixar com que nós nos desviemos e vai deixar a mercê de nós mesmos, mas um Jesus em que ele tem como objetivo a todos, salvar a todos, buscar a todos, mesmo ainda nas nossas dificuldades, na ignorância, mesmo partindo desse não entender, né? Não entender o que Jesus traz. Ainda porque nós temos que querer também, porque não basta Jesus nos abraçar, nos colocar em seus ombros e caminhar, mas se nós não querermos também, vamos ser essas ovelhas em que vamos estar nos abismos das nossas dificuldades, nos abismos de nós mesmos, né? Dos nossos interesses próprios de busca errônea. Então, essa parábola nos fortalece nesse caminho. Essa parábola nos fortalece porque a gente sabe que nós temos os espíritos, né? Temos os nossos guias, nós temos o nosso anjo guardião a velar por nós. E onde essa felicidade, esse regozijar que traz na parábola, são também esses irmãos que está velando por cada um de nós, que está nos abraçando também, e ele se regozija quando nós nos esforçamos para melhorar, nos esforçamos para buscar a nossa transformação moral, né? Buscar vivenciar o Evangelho de Jesus, onde possamos trilhar, galgar os mais altos cumes, né, da elevação espiritual. E que esse é o início, né? E Caibá traz aqui no finalzinho, ele diz assim: ainda que seja preciso para a regeneração do espírito, nascer ele na terra, sem mão ou sem pé, entrar na vida manco ou aleijado, ainda que lhe seja preciso renascer no mundo sem os olhos por causa dos tropeços, por causa dos escândalos, a sua salvação é tão certa com a da ovelha, que se havia perdido e lembrada na parábola, porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor, os seus guias e protetores, os assistem para conduzi-los ao porto seguro da eterna bonança. Então, Caibá traz isso. Então, mesmo que na regeneração, mesmo que nasçamos, né, com todas essas problemáticas, né, com todos esses percalços, por todas essas dificuldades, tem o porquê, né? Tem o porquê de nascermos. Nós já compreendemos isso como espíritas, né? Porque acreditamos na reencarnação. Então, se nascemos com alguma problemática, essa problemática tem um objetivo maior,
que é para o nosso aprimoramento moral, aprimoramento espiritual. Então, mesmo nascendo com todas essas dificuldades que ele narra, né, Caibar narra, nós seremos lembrados como as ovelhas, né, como ovelha perdida, que nós seremos resgatados à medida que, compreendendo essas dificuldades, trabalhando com resignação, com fé, com esperança, nós vamos vencer. Nós vamos ser conduzidos, nós vamos entender o que Jesus nos traz, para que nós possamos ser fortalecidos, nós interiorizarmos isto e nos fortalecer nesse caminho. Porque o Mestre Jesus é aquele pastor onde busca as suas ovelhas, onde traz os seus rebanhos para serem conduzidas no caminho do bem, no caminho correto. Se nós nos desviamos, somos por nós mesmos, mas ele não nos deixará. Estará sempre a nos conduzir no caminho. Mas se persistirmos no caminho, porque o caminho traçado por Jesus é um caminho reto, sem tropeços, né? Sem percalços. E os nossos que nós escolhemos por nós mesmos são cheios de percalços, são cheios de pedras no caminho, espinhos nos caminhos, e onde aí são esses sofrimentos que nós passamos, são essas dificuldades que nós encontramos. São momentos difíceis que nós estamos aí passando, né? Diante dessa pandemia. Né? São dificuldades que vêm buscar o homem a centralizar, né? Buscar Jesus. Buscar Jesus. Entender Jesus. Colocar Jesus em nosso íntimo, né? Colocar Jesus em nossos corações, para seguir esse caminho, né? Como ele diz, caminho, verdade e vida. Tendo a compreensão disso, nós não vamos sofrer, ou vamos saber como sofrer, ou vamos saber compreender todos esses percalços. E como eu disse, Jesus, ele trouxe outras parábolas, que fala realmente sobre o pastor. Tem o que ele diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E está em João, no capítulo 10, no versículo 14. Então, na visão, ele diz assim, que traz a explicação do livro Estude e Viva, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz, de Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, ele diz assim, que Emmanuel e André Luiz, compadecendo-se de nossa ignorância, a divina providência deliberou enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. E Jesus, o sublime governador do planeta terrestre, veio em pessoa explicar-nos que Deus não nos pede nenhuma adulação, e nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos, e sim o coração inflamado de fraternidade e serviço do bem, para que a terra se abra, enfim, à glória e à felicidade do seu reino. Então, a nossa ignorância, a providência divina, a providência de Deus, traz para nós Jesus. Diante das nossas ignorâncias, diante das nossos desequilíbrios, então, a de providência divina maior, Deus, o nosso Pai, traz até nós esse irmão maior, Jesus, a nos instruir, a nos ensinar a amar, a perdoar, a ter a resignação, a fé, a esperança. Então,
Vejamos como é gratificante sabermos que mesmo ainda nas nossas dificuldades, né, mesmo ainda buscando o entendimento, né, buscando dentro de cada um de nós vivenciar Jesus, mas ainda nas nossas vicissitudes que ainda são tão grandes e nos impede ainda, né, desse entendimento, ou nos anula a buscar o nosso melhoramento, tem Jesus, que não nos abandona, porque eu não vos abandonarei. Não se turbe os vossos corações, e nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, isso é um alento para cada um de nós, né? Sabendo das nossas dificuldades, que nós temos esse irmão maior a estar velando por nós, a estar colocando a cada um de nós em seus ombros e trazendo a todo momento para a busca, para o entendimento das suas lições morais, né? Dessa lição universal que é o Evangelho, que é a lição moral para todos nós interiorizarmos e sermos felizes, e sermos seres onde a sua unidade maior é conjunta, né? A sua unidade maior, universal, onde todos nós estamos entrelaçados, né? Entrelaçados em energias dos pensamentos, entrelaçados nos sentimentos. E nessa busca é justamente isso, é entender Jesus, é compreender Jesus. Ele diz aqui no final, nesse sentido, Jesus não é apenas o pastor, mas o bom pastor, porque conhece verdadeiramente as suas ovelhas, guiando-as com segurança e amor ao longo do processo ascensional. Jesus conhece a cada um de nós. Então, Jesus não é só esse pastor, mas ele conhece todos nós. Esse pastor, porque o pastor conhece as ovelhas. Nós o conhecemos e ele nos conhece. Então, ele conhece as suas ovelhas, ele conhece a cada uma, então ele vai apartando a cada uma, apartando a cada um dos seus momentos. Então, Jesus, como um bom pastor, ele nos guia, né? Ele nos conduz a um processo ascensional de espiritualidade, porque a questão é espiritual, porque a questão que nós temos que entender, não nessa visão da parábola, na visão que traz, né, nessa a questão desse ensino de Jesus, mas sim uma questão de entendimento espiritual, que nós somos espíritos, nós estamos aqui para o nosso crescimento moral. Então, só com Jesus a nos Jesus a nos buscar e nós buscarmos Jesus, é que nós vamos ter todo esse fortalecimento dentro de cada um de nós para termos uma condição de ter essa ascensão espiritual. E está aqui em outro, aqui. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Está em João, no capítulo 10, versículo 16. Entende? Que compreenderão as duras penas que somente o progresso moral pode assegurar às paixões mais. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Esse eu entendo que está
Jesus é esse pastor, onde tem as outras ovelhas, outros apriscos, a ele agregar, né? A ele a se juntar, né? A ele conduzir outras ovelhas, a ele conduzir. Né? Então, Jesus é esse pastor maior. Jesus é esse homem maior que traz para cada um de nós um entendimento onde nós temos que buscar, vivenciar e trazer para todos nós a busca, trazer como ele para o nosso exemplo e ele como nosso guia, como dia maior, ter para nós esse entendimento onde nós vamos trilhando o seu caminho através do Evangelho. Sobre a interpretação desse texto, né, que ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Como eu trouxe, que há outras parábolas e que Jesus traz como um bom pastor. Então, ele diz que está em a Gênesis, trata-se de uma profecia que será cumprida, possivelmente, durante o período de regeneração, quando a humanidade terrestre estará mais unida em torno de ideias comuns, sobretudo no campo da fé. Então, quando Jesus traz essa parábola que há outros apriscos, são religiões, são as culturas, né? São outras que não vêm a ser a parte, vamos dizer, espiritual, mas sim as questões de desenvolvimento intelectual, como as religiões, como as culturas, né? O esporte, são outras tantas que também faz parte, em que também Jesus agrega para que nós a entendamos como uma finalidade para o nosso crescimento, né? Para o nosso desenvolvimento intelectual, para o nosso entendimento, mas tudo à luz de um entendimento em que haja um equilíbrio, né? Que haja também uma questão de harmonia. Então, Jesus traz há outros apriscos, há outras ovelhas em que serão agregadas, né, a mim, onde eu trilharei com elas para um bom caminho. E ele diz que é equívoco supor que a união dos homens em torno de uma única crença eliminará a diversidade religiosa existente no planeta. As pessoas se manterão unidas pela crença em princípios espirituais universais e por um laço será uma religião, aquela que vai sobrepor a outra, mas são as questões espirituais, universais, um entendimento de laços de fraternidade, e não de uma contra a outra. Não haverá essas religiões, não haverá uma religião que vai sobrepujar a outra, mas sim um entendimento em que laços de fraternidade, entendimentos de princípios e crenças espirituais que reinarão, e não como vemos hoje, né? Religião atacando a outra, né? Brigas entre religiões, guerras ainda de questões religiosas. Então, esse aprisco que Jesus, né, como um pastor que vem arrebanhar, são tantas outras, estas como também as questões do entendimento em que nós somos também trabalhados, né? Que nós vamos sendo
rebanhados por Jesus. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, nessa questão aqui, em que ele fala, aqui, em que ele fala que o banquete dos publicanos, né? No capítulo 137, aí vem, e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Está em Mateus, no capítulo 9, versículo 11. Aí ele diz assim, não só a última ceia com os discípulos, mas íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape, íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. Então, esse banquete que Jesus trouxe, né? Esse banquete que Jesus teve lá com seus discípulos, já propondo a eles, né, a sua partida, propondo a eles essa reunião, né, de amigos, essa relação que ele tinha de amigos, né, de amigo com os seus apóstolos. Então, foi naquele momento em que estavam reunidos na ceia e ele fala o que ia acontecer com ele, né? Da sua crucificação, da sua morte. Então, ele já estava ali nessa união com os apóstolos, né? Buscando, colocando a entender neles essa união que ele tinha de amigo, de amizade com ele, esse laço de amizade com todos eles, né? No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo de derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores, partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé. Então, Jesus mostra que esse banquete que ele distribuía o banquete, esse banquete que ele trazia, né, esse banquete espiritual, ele trazia para todos, tanto aos seus discípulos, como aqueles outros que estavam, né, longe da fé, aqueles outros que estavam longe do entendimento o que Jesus trazia naquele momento que ele se encontrava ali. Então, Jesus traz dizendo a todos eles que esse banquete espiritual era para todos, para eles, os apóstolos, esses, vamos dizer, que são as 99, onde já estavam reunidas, onde já estavam agregadas a Jesus, mas os pecadores, os publicanos, né, os fariseus, são essas ovelhas, eram as ovelhas perdidas, essas ovelhas perdidas que, na verdade, eles não tinham a noção, não tinham um entendimento da base do evangelho no entendimento espiritual, no entendimento de uma fé maior. Então, longe de eles estarem com Jesus, mas Jesus mostra aos seus discípulos onde eles teriam que, no seu momento da sua partida, eles teriam que agregar também todos estas pessoas, né? Esses seres, esses homens, né? Os pecadores, os publicanos que ainda estavam tão longe, né? Do entendimento do rebanho de Jesus. Então, no final diz aqui que o banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor
abraçava a todos os que desejavam a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a entender as almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Então, resta a cada um de nós aproveitar cada vez mais esse banquete que Jesus trouxe, esse banquete espiritual que Jesus trouxe, esse banquete espiritual que Jesus vem trazendo há 2020 anos, e agradecer a Deus que hoje nós estamos aqui já comentando, já tentando entender um pouco mais esse banquete que Jesus nos traz. Entender e vivenciar, porque só vivenciando nós vamos buscar e trilhar com Jesus. Né? Nós vamos a cada vez mais nos fortalecendo no Evangelho de Jesus, onde a busca é de cada um de nós, do nosso melhoramento, na nossa transformação moral, né? Da nossa transformação do homem velho para um homem novo. É difícil, ainda complicado, mas nós somos essas ovelhas que estávamos sendo desgarradas, e somos essas ovelhas que Jesus nos colocou no ombro, e estamos caminhando com Ele. Mesmo nas nossas dificuldades, nós estamos caminhando com Ele. Nós não estamos mais, desviamos, mas retornamos, porque a consciência já nos acusa. A sinalização da consciência de Jesus, do seu evangelho, né? Das leis divinas, das leis morais que está inclusa em cada um de nós. E aí Jesus veio disparar em todos nós essa consciência, justamente de sabermos dos nossos erros, mas também temos o caminho para acertar. E é somente com o nosso Mestre Jesus a nos trilhar. Que aqui fico, depois dessa parábola, espero que eu tenha trazido e tenhamos entendido um pouco mais dela, que são parábolas, na verdade, que traz um lado psicológico também, porque essas ovelhas são as nossas dificuldades internas de cada um de nós, né? que nós ainda temos, e são essas ovelhas em que nós buscamos, através do Evangelho, né? Através do ensinamento evangélico, né? Trilhar, buscar um direcionamento, não desviar mais, mas sim acertar sempre. Né? Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos dê a paz. Travou aí, foi Diego? Não. Estou travado aí, você. Não, estamos travados não. Gente, quem quiser fazer considerações, pode se colocar, porque essas partes aqui eu corto, não tem problema nenhum, não. É só para o Marival não ficar com a cara fechada na tela. Mari? Oi. O que me chamou a atenção dessa palestra, que quando Jesus pega essa ovelha e coloca no ombro, e aí o que me veio mais na mente assim, ele acaba totalmente com a ideia de penas eternas. Porque nós vamos ter sempre o nosso Mestre Jesus
a guiar os nossos passos, a nos dar a oportunidade da gente refazer caminhos. Então, com isso, né? É o Marival. O dela tá normal. Com isso, essa parábola da ovelha perdida. Com essa parábola da ovelha perdida, a gente apaga totalmente a ideia de penas eternas que nós tínhamos antes de conhecer a doutrina espírita. E aí vem afirmar o que a doutrina espírita nos traz, que não existe penas eternas, que nós temos N oportunidades, como você falou das reencarnações, né? Que Jesus nos prometeu que não nos deixaria só. Então, cada vez mais, temos a certeza que não existem penas eternas. Existem sempre oportunidades que o Pai vai nos dar, através desse mentor espiritual, que é o nosso Mestre Jesus, para que a gente possa refazer caminhos, para que a gente possa nos compreender primeiro, ou seja, nos conhecer, e depois, a partir desse conhecimento, a gente tentar buscar se tornar um ser melhor e não ser aquele ser que como a gente imaginava antes, que iríamos errou, não ia ter jeito para refazer esse caminho. Hoje nós temos essa consciência que nós temos N oportunidades de refazimento de caminho, de aprendizagem constante, de crescimento espiritual e a maior de tudo, que a gente sabe que nós estamos aqui, retornamos aqui várias vezes, na oportunidade de progredir espiritualmente e, como é que se diz? Esqueci a palavra agora, mas de progredir cada vez mais. O progresso nosso é contínuo. Então, não existe esse negócio de penas eternas como a gente entendia antes de conhecermos a doutrina espírita. E essa mensagem traz bem isso, bem claro para a gente. Isso. Por isso que eu trouxe aqui que Caibá, justamente ele fala que um padre trouxe essa questão para ele, né? Que essa questão da parábola da ovelha perdida, que trazia isso, as penas eternas no inferno. Só que ele diz e ainda aqui o padre conclui que ela não é um ensino da igreja, mas o ensino do próprio evangelho, que o próprio evangelho traz as penas eternas. E a gente vê que não é isso. Que até ele fala que tem no finalzinho aqui que ele não poderia ser representante de Deus que, proclamando o amor, necessidade indispensável do perdão, cara remissão dos pecados, impusesse aos filhos por ele criados castigos infindáveis e eternos. Que Deus é esse? Que ia ter castigos infindáveis, eternos, que iam ficar eternamente sofrendo no inferno, né? Que Deus é esse? Então, a parábola da ovelha perdida é isso. Como você trouxe, a gente já sabe disso. Então, mais ainda a gente tem a convicção que nada disso é o certo, que as penas eternas, como ele diz, não importa se vamos nascer com as problemáticas, aleijado, dementado e tal, tem um porquê, mas nós temos um objetivo. Se nascemos com essas problemáticas, é porque tem um objetivo espiritual para cada um de nós, e depois de sairmos de tudo isto, nós vamos ser essa ovelha resgatada e vamos trilhando no caminho com Jesus, é uma felicidade, né? Muito obrigado, que possamos ter tido um bom entendimento sobre essa parábola, que ela não se encerra, né, nessas nossas palavras, é uma parábola extensa, onde tem outras várias questões, e que Deus nos abençoe e nos dê muita paz.